Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu venho bater um papo com vocês hoje sobre acidente de consumo na internet. Mais especificamente, a responsabilidade dos provedores de conteúdo ou provedores de aplicação, na linguagem do Marco Civil da Internet, nos casos de ofensa à honra de usuários por conteúdos publicados por terceiros. Então, imagina uma pessoa no Facebook publica lá um conteúdo que ofenda a honra de uma outra pessoa, que pode ou não ser o usuário do Facebook. Nesse caso, o Facebook pode ser responsabilizado em quais circunstâncias? E essa mesma discussão nós vamos repercuti-la também para o Instagram, para o YouTube, para o Twitter, para todas as mídias sociais que são provedores de conteúdo, provedores de aplicação. Por que eles são provedores de aplicação, provedores de conteúdo? Eles disponibilizam na internet essa ferramenta para que os usuários produzam informações, publiquem conteúdo. E esses provedores, eles não controlam o conteúdo desse material que é publicado. Eles não têm o dever de fazer esse controle prévio, né, desse conteúdo. Eles apenas disponibilizam a ferramenta. Então, nos casos em que essa ferramenta é utilizada por usuários para ofender a honra de terceiros, a questão que se coloca é até que ponto esses provedores de conteúdo e informação podem ser responsabilizados. O STJ ele tinha amadurecido a sua jurisprudência nessa temática e tinha decidido o seguinte: indiscutivelmente incide aqui o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aqui uma relação jurídica de consumo, porque esses serviços, embora prestados gratuitamente, né, o usuário do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube não pagam para usar essas plataformas, mas há uma remuneração indireta que vem de patrocínio, né, a venda do banco de dados que é construído a partir das informações publicadas pelos próprios usuários. Então, toda atividade oferecida no mercado de consumo de forma remunerada, ainda que indireta, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, é considerada serviço para fins de relação jurídica de consumo. Então, incide o CDC, esse é o entendimento já pacificado na jurisprudência do STJ. Aí a grande questão que se colocou, o primeiro ponto que se foi enfrentado é o seguinte: esses provedores têm a responsabilidade de controlar o conteúdo, eles têm que fazer um controle prévio e só autorizar a publicação de conteúdos que não ofendam os interesses e direitos de terceiro, ou não? Esse controle prévio não é da responsabilidade deles. Decidiu-se que esse controle prévio de conteúdo não é da responsabilidade desses provedores de aplicação. Não é intrínseca a essa atividade de provedoria de aplicação o controle do conteúdo, da qualidade desse conteúdo. Não é dever deles. Se por um lado eles não têm esse dever, por outro lado, caso eles sejam informados, inclusive extrajudicialmente, de um eventual conteúdo ofensivo, aí sim eles têm o dever de remover esse conteúdo em até 24 horas, sob pena de serem solidariamente responsabilizados com o autor da ofensa. E esse foi o entendimento que foi consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. Só que o Marco Civil da Internet, ao entrar em vigor, a Lei 12.965 de 2014, ela trouxe regra diferente. Em seu artigo 19, ela estabeleceu que esses provedores de aplicação só se tornam responsáveis caso descumpram uma ordem judicial de retirada desse conteúdo abusivo ofensivo. Enquanto não houver uma ordem judicial, eles não estão obrigados a tornarem disponível esse conteúdo e não podem ser responsabilizados por esse conteúdo ofensivo. Agora, se houve uma ordem judicial, num determinado prazo, e eles descumprem, aí sim eles são passíveis de responsabilização. Nós, desde a entrada em vigor do Marco Civil da Internet, eu já publiquei um artigo criticando essa solução do Marco Civil da Internet, porque ela dificulta a defesa da honra, da intimidade desses usuários, supostamente para privilegiar a liberdade de expressão. Mas, com todo o respeito aos membros que participaram da elaboração do Marco Civil da Internet, do anteprojeto, mas na verdade, os interesses que são tutelados aqui não são o interesse daqueles que têm a liberdade de expressão na rede social, mas sim os interesses econômicos
dos provedores de conteúdo, para que eles não sejam responsabilizados antes que haja uma provocação judicial. Isso vai na contramão da tendência internacional. No sistema norte-americano, no sistema europeu, a simples notificação extrajudicial já torna imperativa a suspensão do conteúdo. Não há necessidade de a vítima se socorrer ao Poder Judiciário. Aqui no Brasil se optou por essa solução. Nós temos poucas ações na Justiça, acho que foi essa a intenção, né? Já, o Judiciário tem pouca ação, tem problema criar mais essa demanda. E quando você obriga a vítima a fazer isso na internet, você praticamente está tornando a proteção à sua honra absolutamente insuficiente. A velocidade em que esses conteúdos são publicados é extremamente alta nas redes sociais, né? Isso viraliza e depois de uma semana é impossível você resgatar a honra, a intimidade, proteger o nome, a imagem dessa pessoa que precisou se socorrer ao judiciário. Então eu já defendia desde a entrada em vigor do Marco Civil que essa norma era inconstitucional, porque ela viola o princípio da proporcionalidade sob o viés da proibição da proteção insuficiente. O artigo 19 protege de maneira absolutamente insuficiente a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada. Ofende, portanto, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E mais do que isso, ela ofende o próprio Código de Defesa do Consumidor, que prevê como direito básico dos consumidores, e esses usuários vítimas são consumidores, o direito à prevenção dos danos, o direito à facilitação da defesa dos seus interesses. E essa solução, de longe, facilita, muito ao contrário, ela dificulta a proteção da imagem, da vida e da honra dessas pessoas que são vítimas dia a dia, né? Esse tipo de agressão está se tornando cada vez mais comum. O artigo 21 do Marco Civil da Internet, por sua vez, ele traz uma regra que está em maior compasso com aquela jurisprudência que o STJ havia consolidado. O que dispõe o artigo 21? Que quando esse conteúdo ofensivo, a honra, a vida, a intimidade do usuário, estiver relacionado a imagens ou cenas de nudez ou de conteúdo sexual, aí sim, nessa ofensa, nesse tipo de conteúdo ofensivo, o provedor de aplicação a um conteúdo deverá suspender, negar, né, e tornar indisponível esse conteúdo a partir de uma simples notificação extrajudicial. Não se exige da vítima uma ordem judicial. Criou-se então uma regra especial. Olha, a regra no Marco Civil é que só com ordem judicial que o provedor de conteúdo da aplicação está obrigado a suspender um conteúdo ofensivo. Antes disso, ele não pode ser responsabilizado. Excepcionalmente, quando esse conteúdo ofensivo tiver cenas ou imagens ou vídeos de nudez, de atos sexuais, aí ele deve obedecer a uma notificação extrajudicial. A partir da notificação extrajudicial, ele já está obrigado a tornar indisponível esse conteúdo ofensivo, sob pena de responder. E aí mais um problema da lei, né? Subsidiariamente pelos danos causados à honra dessa vítima. Olha, o CDC, no artigo 7º, parágrafo único, dispõe expressamente que, tendo o causador do dano mais de um autorresponsável, todos serão solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos. E essa regra do artigo 7º, parágrafo único, se aplica para os provedores de conteúdo ou de aplicação. É relação jurídica de consumo. O artigo 21, portanto, não vai ser aplicado nas relações jurídicas de consumo. Ele conflita, e nesse conflito entre o artigo 21 e o artigo 7º, parágrafo único, prevalece o artigo 7º, parágrafo único do CDC, em razão da força normativa constitucional do CDC ou em razão da sua natureza de lei principiológica. Então veja, dois problemas nos dois dispositivos do Marco Civil que disciplinam a responsabilidade dos provedores de conteúdo por danos gerados por conteúdos publicados por terceiro. O STJ, depois da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, acabou se alinhando a essas regras do Marco Civil e passou a decidir que para os acidentes de consumo, as ofensas supervenientes ao Marco Civil da Internet, deve ser obedecida então a regra do artigo 19, ou seja, o termo inicial da responsabilidade do provedor de aplicação não é a notificação extrajudicial, mas sim a ordem judicial de retirada do conteúdo da internet.
Essa questão, hoje, está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 103.73/96, que teve repercussão geral reconhecida. Envolve um julgado da segunda turma recursal do Colégio Recursal de Piracicaba, interior de São Paulo. A segunda turma recursal do Colégio de Piracicaba, ela condenou o Facebook ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da omissão de providências, mesmo após uma provocação extrajudicial. A vítima solicitou ao Facebook que retirasse um perfil falso criado em seu nome, em nome de terceira pessoa. O Facebook não atendeu esse pedido, formalizado numa notificação extrajudicial, e a segunda turma recursal lá de Piracicaba condenou o Facebook a reparar os danos morais, dizendo que o artigo 19 é inconstitucional. Então fez um controle difuso de constitucionalidade, um controle incidental, e entendeu que o artigo 19 é inconstitucional, justamente porque ele conflita com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Não protege de maneira suficiente a intimidade, a vida, o nome, a privacidade das vítimas dessas ofensas em provedores de aplicativo. Nós já temos, inclusive, um parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra da ex-procuradora-geral Raquel Dodge, que, para minha surpresa, ela defende a constitucionalidade do artigo 19. Para minha surpresa, né? A Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável à constitucionalidade do artigo 19, alegando basicamente que o artigo 19 fez um sopesamento entre os bens jurídicos aí em conflito. De um lado, a liberdade de expressão e, de outro lado, o direito à intimidade, à proteção da honra, do nome, da privacidade. Para Raquel Dodge, a solução apresentada pelo artigo 19 protege satisfatoriamente a intimidade, a vida privada, a imagem, o bom nome das vítimas de ofensas em redes sociais, ao mesmo tempo que assegura a liberdade de expressão. Com o máximo respeito, eu não concordo com esse entendimento. A rigor, não se está aqui protegendo a liberdade de expressão. Está se protegendo, sim, interesses econômicos. O artigo 19 está protegendo interesses econômicos desses provedores de aplicação, né? Sob o argumento de que o que se está se protegendo é a liberdade de expressão. Veja, é extremamente comum que essas plataformas, especialmente as maiores, elas adotem políticas sobre o que pode e não pode ser publicado. Então elas hoje já fazem esse controle, né? E o Marco Civil não proíbe que elas excluam informações que unilateralmente entendam ofensivas. Então já há o controle, né? Então esse argumento que se está protegendo a liberdade de expressão, então por que o Marco Civil não veda esse controle, que seria equiparado a uma censura privada, né? Na verdade, meus amigos, nós temos aí uma interferência das plataformas digitais no fluxo informacional. Hoje há uma clara interferência. Elas definem o que os usuários vão ler, elas fazem um ranqueamento, elas escolhem o que você vai ver no seu perfil, na sua timeline. Elas já fazem esse controle. Então não há uma neutralidade por parte desses provedores de aplicação em relação ao conteúdo que é publicado. Então não se sustenta esse argumento de que estamos querendo proteger a liberdade de expressão, não se pode transferir para esses provedores esse poder de fazer essa censura prévia. Eles já vão muito além, né? Eles vão muito além dessa censura prévia. Para você ter uma ideia, nós temos aí informações hoje de que mais de 70% daquilo que é visualizado no YouTube é determinado por algoritmos. Você não escolhe o que você vai ver no YouTube. 70% é determinado por algoritmos. Então, nós entendemos aí que esse é um momento importante para o Supremo Tribunal Federal proteger a intimidade, a vida, fazer um sopesamento desses bens jurídicos e reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet sob essa perspectiva. Ele fere a proporcionalidade sob o viés
da proibição insuficiente. Vamos acompanhar, assim que sair uma decisão, ainda não está pautada, essa repercussão geral ainda não foi pautada, eu trago aqui a novidade para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da dica, até o próximo encontro.